de Deus nesse momento. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro dos Salmos. Que alegria para nós cultuarmos o nosso Deus, aquele que nos deu vida quando estávamos mortos, os nossos delitos e pecados. Estamos aqui para a glória de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Aquele que tem domínio e governa todas as coisas, apesar do caos. Estamos aqui também para a glória de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso amado e eterno Salvador, a quem aqui nós tributamos louvores. E estamos também aqui para a glória do Santo Espírito de Deus, Espírito que nos desperta, que nos convence, que nos trouxe aqui nesta manhã para cultuar a Deus. A Trindade Santíssima, Augusta e Excelsa, seja a honra e o louvor. É uma alegria para nós participarmos deste culto ao nosso Deus em comemoração do encerramento dos 100 anos dessa igreja. Que privilégio, meus irmãos. Entra para a história, nós não temos dúvidas disso. Por gentileza, Salmo de número 27. Vitória sobre os nossos medos. Eu gostaria de ler esse salmo nesta perspectiva. Mesmo assentados, acompanhe a leitura da Santa Escritura com gosto, com interesse, com animosidade, eu mesmo irei fazer. Aos jovens que estão mais antenados nas mídias sociais, não há problema nenhum se você tiver a sua Bíblia no seu aparelho eletrônico. Você pode ligar a sua Bíblia. Só o que nós recomendamos é que desligue os outros aplicativos para que você não seja distraído com a mensagem do Senhor neste momento. Então, por gentileza, assim diz a palavra do nosso Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espere, pois, pelo Senhor. Meus irmãos, o Salmo é claramente cristocêntrico. Aqui já é uma profecia acerca da pessoa bendita daquele a quem nós iremos celebrar aqui com a ministração da ceia do Senhor. Se você prestar atenção, este salmo retrata uma vitória sobre o medo que alguém tem em face de uma luta que está enfrentando, de inimigos que estão perseguindo, e ele percebe que o inimigo é maior do que ele. Mas o Salmo tem uma curiosidade já no início. Diz assim o versículo 1:
o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Vocês sabem que aqui o tradutor colocou para nós a autoria do Salmo como sendo de Davi. E Davi, como um judeu que era escolhido pelo próprio Deus como rei da nação de Israel, os israelitas tinham uma visão correta de quem era Deus. Tanto é que a palavra Senhor aí, com letras garrafais, aponta para aquele que criou os céus e a terra, aquele que sustenta cada um de nós aqui nesta manhã, nos dando ar para respirar, aquele que sabe do nosso sentar e do nosso levantar, aquele que conhece as palavras da nossa boca, quando mesmo ainda ela não vem à língua. Ele diz uma coisa interessante: o Senhor é a minha luz. Essa expressão minha luz aqui não é peculiar para os judeus conhecem Deus como Criador dos céus e da terra, aquele que estabeleceu nos céus a luz, os astros. Então eles sempre retratam a Deus dizendo, o Senhor é luz, porque é Ele que criou todas as coisas. Mas quando ele coloca esta particularidade, o Senhor é a minha luz, ele está apontando aqui para uma obra que irá acontecer muito tempo depois. Quando um homem virá a este mundo como luz para aqueles que viviam nas trevas. Então aqui já é uma pré-figuração do Jesus encarnado, do Messias, do ungido de Deus, que viria como luz neste mundo, para trazer ao povo de Deus entendimento quanto ao Criador, este Senhor, com letras garrafais, para que este povo, agora com luz, possa temer a Deus, especialmente em culto, possa saber quem é este Senhor. Meus irmãos, alguém já disse que a igreja contemporânea não para refletir no Deus que ela serve, no tamanho deste Deus. Quem é Deus? Ele é a minha luz e a minha salvação. Se Ele é a minha luz e a minha salvação, o que é que eu vou temer neste mundo? O que é que pode acontecer comigo? Foi exatamente isso que o Senhor Jesus enfrentou neste mundo, quando aquele veio. Ele sabia qual era a missão dele. Ele veio com temor e tremor ao coração. Ele sabia que seria difícil enfrentar as glórias das trevas deste mundo, a ponto de, no momento da sua angústia, se for possível, para passar dele aquele momento. Mas ele cumpriu cabalmente. João, quando escreve sobre esta realidade, rapidinho, só para você entender o que o pastor está dizendo, João capítulo 1, versículo 5, diz assim, o Evangelho de João 1, capítulo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz. Aí o versículo 9 encerra dizendo, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Esta palavra ilumina todo homem aqui, você pode entender numa questão restrita, especial, para a salvação. Mas eu penso aqui numa ação bem mais ampla, de todos os homens do mundo mesmo. Toda a sabedoria, todo o conhecimento que há na face da terra é por causa deste homem chamado Jesus, que veio ao mundo para trazer luz. Ainda que seja ele, este homem que tem luz na mente, seja um ateu e inteligentíssimo, um cientista, inventor de muitas coisas para benefício da humanidade. A luz que está na mente dele é por causa deste aqui que é, diz o salmista, a minha luz e a minha salvação. Então, de quem terei medo? É a pergunta retórica do salmista. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Versículo 1 do Salmo 27, finalzinho lá. A quem temerei? E aqui, meus irmãos, é a expressão de louvor que vai vir. Olha aí para a sua Bíblia, no versículo 2 ao versículo 6 deste Salmo. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não me atemorizará o meu coração. E, se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança.
Meus irmãos, vocês prestaram atenção, ou isso aqui é uma realidade ou é uma utopia. Porque isso aqui só cabe para uma pessoa que viria no mundo com uma coragem tamanha dessa, que se diante dela uma guerra se estourasse, ainda assim ela teria confiança. Porque aqui no Brasil nós não temos ideia o que é uma guerra. Você não sabe o que é estourar uma guerra contra você. Às vezes você fala que estourou uma guerra contra você porque você tem um problema familiar, problema lá no serviço, problema na igreja. Isso não é guerra. O salmista aqui está expressando que, versículo 3, ainda que eu tenha alguém que é por mim, alguém que é a minha luz, que é a minha salvação, nele eu me refugio, ele é a minha fortaleza. Então, ainda que confiança, meus irmãos. Eu lendo esse salmo aqui, eu fico imaginando o quanto eu preciso me humilhar diante desse Deus Todo-Poderoso para ter confiança desta magnitude. Porque qualquer probleminha me abate, me joga no chão, eu fico desesperado, me dá medo. Eu não me sinto como um vencedor sobre os meus medos. E aí ele continua no versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora, olha a confiança deste salmista. Aqui é um desejo do coração dele. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, prestaram atenção que a palavra tabernáculo aparece direto aí? Oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. É claro que aqui é um judeu falando, e havia o templo lá em Jerusalém. Hoje acabou isso, nós não somos templistas, ainda que temos uma construção para que o povo de Deus aqui reúne, mas a igreja não é a construção é o lugar decente, de melhor local para reunir o povo, mas a igreja somos nós. Qual é o desejo do salmista aqui, meus irmãos? É esse desejo de que um dia ele vai estar na presença desse Deus para louvar eternamente, todos os dias da vida dele. Quando será isso, meus irmãos? Esse é o teu desejo? Você tem desejo de louvar o Senhor todos os dias da sua vida? Às vezes, meus irmãos, eu sei que o estado emocional leva a gente na hora do louvor, dos cânticos, a gente nem cantar com muita satisfação no coração. A gente nem levanta quando pede para levantar, fica sentado e canta arrastado. Eu sei que às vezes a gente está para baixo um pouquinho, mas, meus irmãos, quando nós nos reunimos aqui neste local, na hora de cantar, é para cantar. É para louvar o Senhor, tem que ter esse desejo no coração, porque você vai um dia estar com Ele todos os dias da sua vida, se você estiver lá, para louvá-lo eternamente, na casa dEle, neste lugar que Ele já preparou, e que daqui a pouquinho estaremos lá com Ele. E aí, então, agora aqui vem uma oração. Olha que oração. Diante deste quadro de quem Deus é, para que você possa sentir-se vitorioso sobre os teus medos, ele diz assim, parece que ele entra numa realidade, né? Ele coloca o pé no chão e ele diz, Senhor, versículo 7, ouve a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. O salmista começou tão bem entusiasmado, e de repente a gente vê aqui uma atitude que parece que ele está sentindo que Deus está tão distante dele, está surdo, ele está louvando, mas parece que ele não sente nada. Então ele clama ao Senhor, ele faz uma oração, e clamar aqui, meus irmãos, é quando vocês sentem aquela necessidade de que precisa quase que gritar e implorar. Versículo 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Ele tem esta confiança de que deve buscar o Senhor enquanto se pode achar, deve invocar enquanto está perto. Então ele tem isso na mente dele, e aí então ele traz a afirmativa, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Claro que aqui buscar a presença, meus irmãos, não é que Deus não está presente. Um dos atributos do nosso Deus é a onipresença, sabemos disso. Mas é o estado do coração daquele que sente que Deus está longe. Todos nós sentimos isso. Os medos fazem isso com a gente. As aflições, as perseguições. Às vezes chega um problema sobre a nossa vida que a gente fala assim, cadê Deus nesta hora? Ele não é o Todo-Poderoso, Ele não é a minha luz, a minha salvação, por que é que eu estou passando por isso? Então o nosso coração vai sentindo que
Deus está distante de nós, não responde às nossas orações. Esse é o sentimento dele, versículo 9. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Meus irmãos, isso aqui é tão claro numa daquelas palavras do nosso Salvador na cruz, quando ele teve a sensação de que Deus o desamparou, e ele dá um grito: Pai, o Senhor é Pai, Pai não abandona os seus filhos. Por que me desamparaste? Aquela sensação. Não é que desamparou, meus irmãos. Nós sabemos disso. O que é que estava acontecendo na hora da cruz? O Senhor Jesus foi desamparado naquele momento para que a igreja pudesse ser amparada pela obra da redenção. Mas o sentido do salmista é este. Por isso é que a confiança dele é esta no versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, eu sei quem é o Senhor. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Então o Senhor me acolherá. Esta palavra acolher aqui no hebraico é de um sentido tão profundo e carinhoso. É a sombra do Altíssimo te envolvendo, te acolhendo, as asas deles te cobrindo, Ele está te acolhendo. Isso aqui traz consolo para o nosso coração nos tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, especialmente no Brasil. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Você que conhece a história de Davi, sabe o que é que ele passou. Meus irmãos, Davi não era flor que se cheirasse, não. Ele só foi um homem que Deus quis escolher. Davi era um homem pecador como qualquer um de nós, mas ele tinha muito inimigo. Ele sofreu muita perseguição exatamente por causa da vocação que Deus deu a ele, por causa do chamado que Deus dele, porque ele foi um escolhido por Deus, as tribulações vieram. E você acha que é diferente com você? Você não teve a mesma missão de Davi, mas você foi chamado no mesmo patamar, pelo mesmo Deus. E você acha que vai acontecer diferente com você? E aí, então, agora ele tem uma postura. Nos versículos 13 e 14. Olha a postura do salmista. Isso aqui é particularidade, não é comunidade. Não é esperar a maioria decidir para decidir. É pessoal, é você e Deus. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Prestaram atenção? Bondade do Senhor, não é a severidade nem a maldade. Porque às vezes, quando nós estamos sofrendo, sendo perseguidos, sofrendo injustiças, Senhor, pese a tua mão, Senhor. Mas a bondade aqui aponta para a promessa daquele que viria ao mundo, que seria luz para os gentios, luz para os homens. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Por isso, a vida do cristão é esta, meus irmãos, no versículo 14. Espera pelo Senhor. Esperança aqui, meus irmãos, é daquilo que ainda não aconteceu, e todos nós aqui que vivemos ansiosos temos dificuldade de exercer isso que o salmista está dizendo aqui. Eu não sei quantos aqui nesta manhã são ansiosos. Às vezes os problemas estão lá na frente, mas você já experimenta ele aqui, já começa, e não dorme, e tem que ter um auxílio da medicina para poder ter um pouquinho de tranquilidade no teu coração. A ansiedade é um mal que afeta a humanidade toda. Mas o salmista está dizendo, olha, em face dos medos que eu tenho enfrentado, eu sei quem é o meu Deus. Ele é a minha luz e a minha salvação, minha fortaleza. Não vou temer. Então eu vou esperar pelo Senhor. E ele diz para ele mesmo, esta esperança precisa ser uma esperança que exerce ânimo, porque senão vem o desânimo, e aí as pessoas não conseguem exercer a esperança. Por isso ele diz, tem bom ânimo. Uma vez o Senhor Jesus, diante desta realidade já cumprida na pessoa dele, para os seus discípulos, diz, olha, estas coisas vos tenho dito, para que creiais em mim, que eu sou a luz, eu estou aqui com vocês. No mundo, vocês irão sofrer medos, tribulações, aflições, mas tende bom ânimo. Por
que é que o Senhor Jesus disse isso, meus irmãos? Porque havia uma promessa ainda escatológica de muitas coisas, como para nós ainda existe. A cortina da finalização dos séculos ainda não foram fechadas. Estamos aguardando, meus irmãos, o fechar das cortinas. Precisamos de esperança. Eu não sei quantos de vocês aqui nesta manhã acordou hoje e disse, será que vai ser hoje? Esperar aqui o quê? Pelo Senhor. Nós não pensamos nisso. Nós estamos esperando outras coisas. Será que você tem convicção que ainda hoje os céus podem se rasgar e entre as nuvens, com poder e glória, o nosso Salvador aparecer? Você tem esta convicção? Meus irmãos, eu tenho para mim que a igreja contemporânea não pensa mais na volta do Senhor Jesus. Até porque se voltar, pastor, se Jesus voltar hoje vai atrapalhar uns planos que eu estabeleci aqui, eu tenho um projeto. Se o Senhor voltar hoje, pronto, acabou. Não vi meu filho crescer, não foi para a faculdade, não consegui acabar de pagar minha casa. Então, eu sei que tem gente que não ora para Jesus não vir, mas tem gente que não ora apressando a volta dele, como disse Pedro. E apressando. Agora, se ele vai vir é outra coisa, mas essa tem que ser a nossa vida como igreja. Estamos aqui, mas de repente podemos ser tomados de surpresa. Meus irmãos, esta é a vitória. Por isso aqui no finalzinho ele diz, fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Deus, na pessoa de Cristo, nos desperte para o verdadeiro sentido da nossa vida cristã. Cuidado com o ritualismo, cuidado com a prática religiosa, cuidado com o legalismo. Viva uma vida verdadeira diante de Deus. Seja sincero para com Deus, você pessoalmente. Será que você que está aqui nessa manhã, você de fato crê em Deus? E se você crê, o que isto implica na sua vida diária? Que Deus assim, pois, nos abençoe.